Bom dia, gente, tudo bem? Estamos, estamos de volta hoje e hoje a gente vai trazer o tema. A gente fala muito assim, nós não fizemos perguntas, a gente dá respostas através do formato do seu corpo. Como é que é isso de eu te dou respostas através do formato do seu corpo? Resposta para quê? O que eu faço com essas informações? De que forma isso me ajuda no meu dia a dia? E legal, se eu vou fazer isso, se eu te levo, se eu vou fazer uma análise contigo, para mim resolver um problema que eu tenho. Se eu estou fazendo essa análise para resolver esse problema e depois eu tenho outros problemas, o que eu consigo usar a informação que eu tenho para outras coisas? É isso que a gente vai trazer hoje. Eu vou chamar a Sara, a gente vai falar muito como a gente usa os traços no nosso dia a dia, como a gente usa a forma que a gente sente, pensa, reage e age às situações no nosso dia a dia e em algumas situações. Porque saber como a gente é, às vezes é fácil, mas o que a gente faz com isso? De que forma a gente previne problemas com isso? De que forma a gente resolve problemas com isso? De que forma eu uso isso para não me sentir de determinadas formas, né? Então, vou chamar a Sara que a gente vai conversar a respeito disso. Sara, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, como está por aí? Tá, tudo bem. Aqui só pensando na vida, né? Olhando o mar, esperando. Eu tava ouvindo o que você tava falando, né? E acho que mais do que, né, do que você tava dizendo, por exemplo, da gente conseguir replicar, né, os traços, tal, o que que a gente aprende, eu comecei a pensar que eu comecei a lembrar, na verdade, de como eu era antes de saber. Né? Eu acho que tem tanta. A gente muda tanto, porque os nossos traços, eles sempre vão estar ali, né? A sua característica, ela sempre vai estar ali, mas uma vez que você reconhece e aprende a usar, parece que Uhum. você vira outra pessoa, mesmo sendo a mesma. E, exatamente, exatamente. A gente usa aquela frase, né? Eu não te faço perguntas, eu te dou respostas. Através do formato do teu corpo, através dos teus traços, eu consigo te trazer respostas. Mas é importante a gente falar isso porque respostas para quê? Respostas do quê? Aí, quando a gente traduz de uma forma simples, a forma que você sente, pensa, age, reage, a pessoa diz, tá, mas eu sei como eu sinto, como eu penso, como eu acho, eu reajo. Será que sabe mesmo? Eu descobri, depois da minha análise, que eu não sabia muita coisa sobre mim. E, na verdade, coisas que eu achava que eu sabia não eram exatamente aquilo. E, Sim. né, dores que eu sentia que se repetiam na minha vida por inúmeras formas, por inúmeros momentos, por inúmeras situações diferentes. Eu comecei a entender o que daquilo e o mais importante, o que eu faço para sair disso. Que quando acontece alguma coisa com a gente, e a gente fica triste e fica desnorteado, a gente se esconde, a gente busca ajuda, busca aqui, busca ali, busca no amigo, busca no pai, busca na mãe, busca no parceiro, respostas. E olha, eu me dei por conta disso agora. E quando a gente sabe quem é, quando a gente se conhece, quando a gente tem essas informações, tu não busca mais fora. Porque tu já sabe quem tu é. Tu já sabe o que está acontecendo contigo. Tu já sabe o que tu precisa fazer para sair daí. Os problemas vão deixar de acontecer? Não, né, gente?
problemas acontecem na vida de todo mundo. E os problemas, eles são escadas para o nosso crescimento. A gente precisa passar por problemas e pode perceber, geralmente é nos problemas aonde a gente cresce mais. Então, não é o problema, é o confronto, né? Crescer, se eu quero buscar um novo, se eu quero coisas novas, eu preciso confrontar. Eu preciso resolver situações, me colocar em situações das quais eu não me colocava antes, né? Romper padrões, como nós falamos. Então, o fato de quando eu estou na dor, quando a gente chama de estar na dor, a gente usa alguns termos, mas estar na dor é estar passando por alguma coisa que está me incomodando. Quando eu passo por isso que está me incomodando, quando tu te conhece, quando a gente tem esse conhecimento, que a gente fala tanto aqui, que a gente, né? Eu não, eu tenho a resposta do como eu faço para sair daí. Como eu faço? O que aconteceu? De que forma o que eu preciso para me tirar daí? Eu deixo de buscar no vizinho, na amiga. Eu acho que a gente sai um pouquinho da vítima, né, Sara? Porque não é Total. total, não é mais aquela coisa, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Diz, tá, eu sei o que está acontecendo comigo. Como eu resolvo? A pergunta muda, Nunca é né? sobre o outro, né, Kátia? É sempre sobre a gente, né? Eu acho que uma coisa que eu percebi, assim, para mim, a maior diferença foi, cara, eu percebi a diferença que eu senti na minha vida, né? As coisas que aconteceram na minha vida, né? Depois que eu entendi os traços. Hã? Era horrível trabalhar comigo, por exemplo. Era horrível. A sua carrinha, ela nem é exigente, né? Não, era super controlador. E assim, é tão engraçado porque para mim eu estava sendo uma líder excepcional. Eu cuidava do meu time, eu estava tomando conta deles, eu fazia as coisas pelo bem deles. Era de coração, era genuíno, era de verdade. Mas depois que eu percebi que eu olhei de fora um dia e eu falei, meu Deus do céu, porque teve um agente meu que chegou e falou assim, ó, tô indo no banheiro, veio me avisar. Aí eu falei assim, gente, a pessoa tem que me avisar Ele até tá para ir no precisando de banheiro. Aí eu falei, coisa horrorosa que é trabalhar comigo. Tipo, era muito controladora. Eu sabia que eu fazia isso pelo bem deles. Eu sabia. Bom dia. Eu sabia que eu fazia isso pelo bem deles. Eu sabia que eu fazia isso para não trazer problema para eles. Então, quando eu via que estava tendo problema em outros times, por exemplo, para evitar que acontecesse com o meu time, eu pegava no pé deles para eles não terem problema. Só e o que quanto para eles que estavam olhando de fora, e oi? o não, sim, porém a percepção do quanto você sufocava eles e não confiava neles, Total. tentava controlar de tudo. Por quê? Porque a tua forma de protegê-los e é isso, é bem importante que as pessoas entendam isso. A gente nunca faz o que está fazendo com uma intenção ruim. Sim, isso é muito importante. Não, nunca é com uma intenção ruim. A gente faz querendo acertar. Ninguém nasce dizendo, ah, hoje eu vou fazer um monte de cagada, Então, né? né? Exatamente. E aí, quando tu entende, como tu disse, eu estava administrando, tu era líder de uma equipe, aonde tu controlava eles, se ele chegou a vir te pedir se podia ir no banheiro, porque tu controlava absolutamente tudo, né? Então, Tudo, tudo. controlar na tua cabeça a intenção. Se eu controlar tudo, eu vou evitar que eu vou garantir o crescimento, eu vou garantir que eles evoluam e eu vou proteger eles de não sei do que tu precisava proteger. Na verdade, o que aconteciam? A sensação deles era qual? Ela não confia em nós. Ela examina Sim, exatamente tudo que a gente faz. Ela não delega, ela controla. Então, ao invés de criar uma equipe independente, uma equipe capaz, uma equipe que dá conta sozinha, tu criou uma equipe dependente de ti. Faz sentido? sim, e assim, o que eu mais aprendi foi sobre, né, assim, além de ter esse negócio da confiança, porque eu sabia que eles faziam algumas coisas que eram mal vistas pelos os gerentes mais altos, por exemplo, que era onde vinha o problema. Eu via esses outros gerentes maiores que a gente fazendo algumas coisas em outros times que eu não queria que acontecesse no meu. Só que aí eu comecei a reparar que, na verdade, não era eu que tinha que ficar controlando meus agentes, eu tinha que impor limite para os grandes.
E foi aí que a chave virou. Quando eles vinham falar merda, né, para os meus agentes, eu chegava e falava assim, ó, você tem que falar comigo. Você não vai abordar o meu agente. Se você quiser falar alguma coisa, você vai falar comigo, que eu que sou a líder deles. Se tiver alguma coisa que tiver que falar com eles, quem vai falar sou eu. Eu comecei a impor limite. E aí as relações começaram a melhorar, né? Eu comecei a preparar o meu time, começou, para mim, assim, acho que a maior diferença que eu vi foi quando, tipo, todo mundo, né, quando vai trabalhar, você tá meio sonolento ainda, acordou cedo, aquela coisa, mas eu via a diferença na expressão, dos meus agentes quando eles chegavam, eles começaram a entrar sorrindo para trabalhar de manhã cedo. Não era mais cansaço, porque assim, eu já entregava capacidade, eu já preparava eles, eu sempre tive essa coisa de, deixar eles seguros na entrega deles, né? Porque eu sempre, como é que eu vou dizer? Eu sempre me dediquei aos agentes, os agentes sempre foram importantes para mim, mas eu sabia que, ok, o limite tem que ser para cima, não é para baixo. Não, para Né? baixo. Então, essa coisa de confiar que você disse é muito interessante, Então, porque, por exemplo, outra coisa que aconteceu também, né? Eu comecei a ficar muito sobrecarregada, justamente por essa coisa de fazer e fazer bem e tudo mais, e me dedicar, começou a vir muita pressão em cima de mim. uhum. Então, eu comecei a ficar estressada, eu comecei a ter burnout, eu fui, né, parar no hospital com ataque cardíaco e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Eu olhei e falei assim, ok, isso é coisa do meu traço que tá querendo se sentir seguro, eu acho que tem que entregar muito, né? Eu percebi isso. Aí eu falei, ok, o meu valor não vai diminuir se eu entregar menos, mas eu não vou entregar menos qualidade, eu vou entregar menos quantidade. Aí a gente teve que ter uma. Eu lembro que eu fiquei bem nervosa porque a gente teve uma reunião com o meu chefe, eu e o RH, né? O Recursos Humanos. E eu falei assim, nossa, ele vai achar que eu não estou dando conta, ele vai achar que eu não estou mais fazendo um bom serviço e tudo mais. E na verdade o que a gente chegou no RH foi assim, tinham 8 pessoas com a mesma função que eu, por que que tinha que concentrar tudo em mim? Então ele começou a pedir para mim só o que ele realmente precisava, que ele queria a minha opinião, porque era a pessoa que eu mais confiava, que ele confiava ali. Mas não precisava fazer tudo, todos os mínimos detalhes e todas as outras coisas, né? E aí eu peguei também isso, Kátia, como um aprendizado para aprender a delegar. Então eu cheguei para o meu time e falei assim, gente, eu estou aqui com algumas atividades. Tem alguém aqui que quer, que está querendo estudar para ser líder, que está querendo aprender a desenvolver, que quer participar de um projeto aqui comigo? Eles se sentiram incluídos, eles se sentiram capazes, eles se sentiram importantes e eu preparei eles para quando abrisse a vaga eles aplicassem e não só eles passassem, mas eles desenvolvessem um bom trabalho depois que eles já estivessem do outro lado. Então, olha só com uma percepção de Exatamente. como que eu funcionava, mudou tudo. É isso que, Mudou aí tudo. eu queria chegar. Como tu percebeu isso tudo? Foi depois que tu entendeu como tu funcionava. São dois traços, né? É a união de dois traços que traz esse comportamento, né? E tu aplicou na tua vida. Porque o que, que a gente traz? Depois eu quero trazer uma percepção do que a Raíssa trouxe aqui. Mas deixa eu só concluir aqui. O que, que aconteceu? Quando tu entendeu como tu agia, e daí tu entendeu os problemas que tu estava tendo, é isso. A gente leva a análise para a tua vida, para o teu dia a dia, para o que está acontecendo no teu momento. Então a Sara trouxe aqui. Eu entendi naquele momento era esse o problema que ela tinha, esse o problema que ela conseguiu resolver quando ela, né, usou a análise, usou as respostas da análise para ela. Mas até hoje em várias situações onde acontece parecido ou similar, porque, gente, vamos parar para reparar, a nossa vida, ela é uma repetição de fatos, é uma repetição de situações de formas diferentes em todos os lugares, nos relacionamentos, no trabalho, na relação marido e mulher, com os filhos. E aqui a Raíssa trouxe impressionante como esse raciocínio serve para a criação de filhos, adolescentes e familiares. Raíssa, muito, muito. Eu sempre digo que a análise ela devia ser ensinada na escola, ia facilitar a nossa vida com os filhos, ia facilitar a nossa vida como pais, ia facilitar na criação, porque a gente ia. Sabe aquela situação da gente querer que o filho funcione de X maneira ou achar. Na verdade, assim,
E aqui, de novo, aquilo que eu trouxe antes, a gente nunca faz por mal. Porque se Uhum. eu tenho um filho que ele funciona diferente do que gente, tem pessoas que a gente. Tem pessoa no mundo que a gente quer melhor do que a gente quer para um filho? Não existe. A gente não quer. O filho é a melhor pessoa. O que a gente quer de melhor é para um filho. O filho é a nossa, né? É a nossa maior criação. É a vida, né? É a vida. É a vida. E quando a gente não tem esse conhecimento, e, claro, quando são pequenos também, porque quando são pequenos eles estão formando os traços. Eu já estou atenta em algumas situações dos meus na formação. Mas a Raíssa, eu conheço ela tem filhos adolescentes. Então, quando tu tem filhos adolescentes e que tu entende como o teu filho funciona, e ao invés de tu ficar fazendo aquela guerra com ele todo santo dia porque tu quer que ele haja como tu pensa que é certo, ele pode agir do jeito que ele realmente funciona e trazer muito mais resultado. E vocês terem uma relação muito melhor e ele encontrar o propósito dele na vida e poder trabalhar e poder ir muito com mais felicidade, com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então é sobre isso, porque na intenção de mãe, obviamente que tu faz pelo bem, mas às vezes o bem que tu tá querendo fazer, tu tá colocando o teu filho na dor porque ele não funciona daquele jeito e aquela imposição, aquele castigo, aquela situação, tu tá piorando a situação, tu tá realmente revoltando, deixando ele mais fechado, deixando que ele não confie em ti. Várias situações que quem é mãe sabe que acontece com os filhos adolescentes. Então, quando tu conhece, tu entende como ele funciona e tu acolhe daquele jeito, e faz ele fazer as tarefas dele e andar na vida dele da forma que ele funciona, ele vai andar muito melhor. Aqui vou trazer uma analogia que fica mais fácil de entender. Se teu filho é um passarinho e tu fica tentando fazer ele nadar o tempo inteiro, não vai dar bom. E posso acrescentar mais uma coisa aqui, que, por exemplo, eu sou meio doidinho, né? O jeito de falar, de brincar, que não sei o que, às vezes. Então, assim, eu sou muito brincalhona, eu sou meio doidinha mesmo. E aí, os meus pais, por exemplo, às vezes eles ficavam preocupados e tal, que não sei o que, né? E aí eu virava e falava assim, eu já fiz alguma merda muito grande? Aí Deu eles uma falavam, travada. não. Eu falava, então confia, sabe? Confia, na educação que vocês me deram e confia em mim. Isso. Né? Tipo, deixa eu andar com minhas próprias pernas. Eu acho que aqui, Kátia, é importante a gente, antes de olhar para os filhos, olhar primeiro como que a gente tá. Olhar para os nossos traços, porque os filhos, eles repetem o que eles estão vendo. Eles repetem o exemplo que eles têm em casa, né? Sim. Quantas coisas que a gente vive hoje, por exemplo, né? Vai se trabalhar que foi da infância, quase tudo, né? Então, a gente tem que olhar para... 99,9. Oi? 99,9 só. Até porque os É, traços são formados do útero até os 7 anos, até os 6, 7 anos. exato. Então não tem como, tu vai replicar. Exato. É muito mais fácil a gente, ao invés de, por exemplo, teve gente que já veio pedir para mim para eu fazer a sessão com o filho, né? Aí eu falei, mas o filho é adolescente, tá? Aí eu falei assim, tá, mas quem que tá querendo? Ele que tá querendo? Não, eu que tô falando, então eu não vou fazer. Também Eu não você vou primeiro. fazer porque é a mãe que tava precisando, não era o filho, entende? Exatamente. Exatamente. E quando a gente. Eu tenho esse olhar também, quando está acontecendo alguma coisa diferente com eles, que eu percebo assim, eu digo, cara, o que que eu tô fazendo? Qual é o meu erro aqui, né? O que que eu tô cometendo, né? O que que eu preciso ajustar aqui? Exatamente. Sara, e me traz outras. Esse, essa situação que você trouxe na empresa onde você trabalhava, então ela traz muito sobre tu te conhecer, sobre o manter o controle e sobre limites, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, como eu coloco limites? Como é que eu digo não? Eu acho que primeiro você tem que ter
clareza de intenção das situações em si, né? Então, tem hora, Kátia, que assim, você não precisa ficar toda hora dando trela ali, falando não. Eu até era engraçado, assim, que meus chefes, né, já me conheciam, né? Meus chefes já me conheciam, mas tinha um que era o mais próximo de mim, que quando bom, a gente sabe dos traços aqui, quando eu fazia assim, ó, ele já saía de perto, já começava a rir, falava, ih, já era. Vai explodir daqui a pouco. Então ele mesmo já percebia as minhas expressões. E daí, gente, quem não sabe, é um traço que explode, que dá raiva. Então, tipo, ele se segura, sabe? Então, eu meio que fazia assim. Eu tava assim, vou explodir aqui daqui a pouquinho, né? Então, quando meu chefe percebia isso, ele mesmo já começava a ver o que que eu tô fazendo aqui de errado, entendeu? Então, às vezes é muito mais fácil ainda do que a gente percebe. Quando você se posiciona, e não precisa ser de forma agressiva, né? Quando você se posiciona, a outra pessoa começa a te perceber. Então, o falar o não e impor limites é sobre como que você olha para você mesmo. Não adianta você querer, por exemplo, que o outro te respeite, se nem você se respeita. O E que que aqui, você está aceitando, sabe? isso. E aqui também, Sara, eu acho bem interessante a gente trazer que o dizer não e o pôr limites é entender o porquê que tu faz isso. Por que que tu diz sim para todo mundo? Tem traços mais propensos, tá, gente? A análise corporal traz dependência emocional na análise. Então, tem traços que são mais propensos a não conseguir pôr limites. São traços mais emocionais, a não conseguir dizer não, a não conseguir pôr limites. E é por E isso olhando, que. Ai, desculpa. e Não, olhando, só é, para completar essa parte que você está falando da dificuldade de pôr limites para alguns traços, é justamente o da intenção que eu estava falando, né? Quando você tem uma intenção, qual que é a minha intenção aqui em falar com o outro? Então, organiza na sua cabeça isso melhor. Porque senão você vomita a sua emoção em cima do outro. isso. E E aí o na outro não verdade, vai nem te ouvir. e a expectativa também, né, Sara? O que que eu tô esperando? Por que que eu não digo não? Qual é o meu medo? Se eu falar, Senão você parece uma criança, né? é, é, Parece uma criança pedindo atenção, parece uma criança chororô. Aí o outro vai olhar para você e aí entra o posicionamento, né, que a gente estava falando. Aí o outro, porque senão o outro vai olhar para você e vai falar assim: "Ah, mas essa pessoa aqui é cheia de mimimi, só fica reclamando, não sei o que lá, parece uma criança". Mesmo que inconsciente ela vai pensar isso. Agora, quando você tem clareza e intenção do que você quer, de quando você vai conversar com uma pessoa, o que que eu estou buscando aqui? Não é só chegar e impor que nem, né, aquela criança birrenta e mimada. Eu não quero isso. Né. Não é sobre isso. É como que eu, né, o que que eu quero transmitir para outra pessoa? A, qual que é a informação que eu quero transmitir aqui para essa pessoa? Como que eu posso fazer com que essa pessoa me entenda melhor? Nesse caso, até conhecer os traços um pouco, você né, começa a ler até a melhor forma de falar com o outro, por exemplo. Essa informação, assim, ajuda demais. Como que eu vou trazer? Porque senão você vai acabar apertando um gatilho ali, que é a dor do outro, sem querer, né? Então é importante a gente ter essa clareza de intenção do que eu tô querendo aqui. exatamente, exatamente. Sara, e além da empresa, na tua relação, nas tuas relações, como te ajudou? Nossa, de novo, né? Era horrível estar comigo. Eu era muito. Eu era, Ah, como mas é que eu vou dizer? Eu era. o ruim, tem o lado bom também. Não, tinha um monte de coisa boa, né? Eu tô brincando, tanto na empresa quanto na vida pessoal, era, tipo, tinha o lado bom, mas tinha o lado ruim também, né? Eu tô brincando aqui, claro. Mas era no sentido assim eu não sabia direito o que eu queria, eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu entrava na dor porque, né, a pessoa apertava às vezes o meu gatilho, aí eu reativava, sabe? Daí eu começava a falar coisas que às vezes eram de, sei lá, milhões de anos atrás, ainda estava guardado aquilo, e a pessoa até ficava, nossa, mas do que você está falando? Eu nem sei do que você está falando, nem lembro, né? Então, assim, era justamente por conta dos traços desse negócio de ter dificuldade de falar, né? Eu não tinha, por exemplo, Kátia, eu não conseguia me abrir. Era muito difícil para mim me abrir. Eu sou seletiva para me abrir, sim, mas dentro do relacionamento eu não conseguia falar, por exemplo, eu gosto de você.
Uma coisa simples assim. Pra mim era na minha cabeça, ó, pra você ver como a gente, né, muda, né? Na minha cabeça era óbvio. Se, né, se eu tava com a pessoa, é óbvio que eu gosto dela. Na minha cabeça, ela tinha que entender isso, entendeu? Só que não, a pessoa precisava, né? Hoje, entendendo como que eu funciono e entendendo os outros traços, eu entendo que a pessoa precisa ouvir, ela precisa saber que você gosta dela, até para ela se sentir segura. Então, as pessoas, né, teve alguns namorados que falavam assim: eu não sinto que você gosta de mim, porque eu não sou uma pessoa ciumenta, por exemplo, entendeu? Porque eu confio, se eu tô com a pessoa, eu confio. Se eu não confio, eu não namoro. Simples assim, né? Então, eu tenho, essas etapas, assim, eu não vou ficar com alguém só para não ficar sozinha, não tenho esse problema, sabe? Então, eu realmente eu seleciono até quem eu trago na minha casa, enfim, né? A gente tem que prestar atenção, né? Na energia e tudo mais das pessoas, do que elas vão te trazer, não aceitar migalha e tudo mais. Então, antigamente, o que que acontecia? Eu achava que eu tinha a obrigação de fazer tudo pelo outro. E eu achava que eu tinha a obrigação de entregar mais do que realmente cabia a mim, sabe? E aí, quando eu recebia, às vezes eu não recebia na mesma intensidade, eu aceitava a migalha, né? Porque eu achava que era. Por isso aqui da referência, de novo, né? Que a gente estava falando de família e tudo mais. As referências que eu tinha não eram muito boas. Então eu olhava e eu achava que aquilo era normal, né? Eu achava que era normal ser ruim. Depois que eu comecei a entender os traços, eu falei, opa, Eu isso posso daqui agir, não é meu, eu posso agir né? diferente. Eu posso agir diferente, então eu comecei a não aceitar menos do que eu mereço. Eu comecei a falar com mais respeito, sem brigar, sem reativar. Eu comecei a entregar com mais carinho. Eu comecei a ser mais carinhosa. Eu comecei a ser mais atenciosa, mas, né, respeitando ainda os meus traços e os meus limites, né, também. Mas eu acho que ficou mais leve estar do meu lado, sabe? Bem mais leve. Acho que a principal diferença que eu vejo é isso. Até para mim, não só para quem estivesse comigo, mas para mim. Porque tu passou a entender o que tu precisava entregar, né? De que forma tu precisava entregar. Tu precisava entregar com clareza, tu precisava entregar exatamente o que tu queria e deixar de reclamar, porque quando a gente acha, como tu achava que o outro tinha obrigação de saber o que você estava pensando, que você não precisava falar, ele não sabia, ele, né? Então, quando tu passou a entender que o óbvio precisava ser dito, e parece tão simples, né? O óbvio precisa ser dito. Ai, mas isso é óbvio, isso é tão simples. Faz uma semana para te ver o quanto isso É, a vida muda. Mas o óbvio precisa ser dito não gritando, não com rancor, não com raiva. Ai, mas como tu não sabe isso? Tem uma forma de falar, né? E é isso é a que a gente. diferença da conversa, né? Isso, a gente traz muito isso na análise. De que forma você precisa se expressar para que o outro entenda as tuas necessidades, o que que tu precisa? Tu precisa de validação, tu precisa se sentir assim, tu precisa se sentir de tal forma, tu precisa fazer tal coisa. Às vezes, às vezes não, sempre, né? A gente mexe até na rotina da pessoa, né? Para que a pessoa Sempre. consiga entender dentro da rotina que ela tem hoje, como está a vida dela e de que forma que ela precisa, as coisas que ela precisa incluir ou excluir da rotina dela para que ela consiga funcionar melhor e ter mais resultado. Porque agora eu vou falar um pouquinho do meu traço principal, que é o meu pico, que é a rigidez. A rigidez, ela acha que ela dá conta de tudo, tá? É uma pessoa de extrema ação que vai pegando tudo. Eu dou conta de mais um trabalho, eu dou conta de mais um estudo, eu dou conta de mais isso, eu dou conta de mais aquilo. E na cabeça da gente, a gente resolve isso com muita facilidade. E realmente acha que dá conta. Dá, até dá. Porém, a Acha gente que esquece, cresça, né?
A que preço? A gente esquece que a gente tem outros traços e quando tu te coloca a sempre dar conta de tudo, aí vem aquela sensação: eu entrego muito e recebo pouco. Eu faço, faço, faço e não tenho retorno. Eu tô desse jeito, eu dou o tanto e eu não vejo o resultado. E a vida começa a ficar cinza, porque a vida começa a ficar sem prazer, a vida começa a ficar sem recompensas. E aí tu entra numa reatividade, tu entra num querer desistir de tudo e não querer fazer mais nada, e tu não entende por quê. Tu diz, meu Deus, mas eu tô fazendo tanto, eu tô fazendo. Pois é, pois é. Às vezes esperar que o seu valor tá na quantidade da sua entrega, né? Exatamente. Tem algumas combinações de traços que o valor nosso está atribuído ao quanto a gente entrega. Mas isso é você, a sua percepção. A tua percepção é que tu precisa cada vez entregar mais para ter valor. E do outro lado, provavelmente estão te vendo de outra forma. Estão te vendo como um burro de carga? Pode ser isso? Sim. Só faz, 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 faz e não sabe nem se olhar. Não Isso é se dá. interessante que é, essa coisa do limite é muito importante, né? Então, isso acontecia, por exemplo, que eu sempre tive a força de carregar o peso e também a proatividade de fazer. Então, o que mais me irritava, né, principalmente no trabalho, eram pessoas folgadas, sabe? Era gente querendo jogar para mim o que era para elas fazerem porque elas não estavam a fim de fazer. Não é porque estava precisando, não sei o que, eu simplesmente jogava, né? E aí eu comecei também a literalmente impor limites, né? Então a pessoa via me entregar as coisas, ah, você faz isso aqui? Eu falei, não, não. Se tem a, você tem aí a sua função, né? E se você tiver, aí entra uma coisa que a gente pode usar até com parente, com filho e tudo mais, que é sobre assim, o que que você está tentando? Se você está tendo dificuldade para fazer, eu vou te apoiar para te explicar como que você pode fazer, mas eu não vou fazer por você. Isso. E aqui tem várias nuances que a gente precisa falar do controle, da perfeição, de tudo mais. E aqui vem muito, e em todos esses casos, a procrastinação. O porquê que eu procrastino, né? O porquê que eu não faço, porquê que eu deixo para lá, porquê que eu quero jogar tudo para cima, porquê que eu não tenho resultado. Quando a gente fala que de análise, a gente está falando de traços e a gente está falando de se entender para ter resultado, a gente está falando de procrastinação. Porque se eu não tenho resultado, eu estou fazendo o quê? Estou procrastinando. Mas por que que eu estou procrastinando as coisas principais e o que eu preciso fazer? Tem tem muitos motivos. E a depender do formato do teu corpo e da tua combinação de traços, é pelos motivos X, Y, Z. Ninguém Tem uma coisa procrastina que um eu motivo, né? tem uma coisa aqui muito legal também que você disse, porque isso é a procrastinação que você enxerga de forma nítida, que você já está, né, já está percebendo, mas existe a procrastinação que você nem sabe que você está nela, que é o que Que, os você comentou lá no potencial, comecinho. que você Hã? tem o potencial, você nem sabe que tem e acha Não, que não é teu nem limite só isso, não é assim, essa é uma forma, mas essa é a forma do porquê acontece. Mas eu vejo assim, quando você comentou lá no início, né, da live, que você falou que as coisas ficam se repetindo, se repetindo, se repetindo, né, que os padrões eles vão se repetir. Então, por que que você, sabendo que né, você já percebeu um padrão e você continua tendo o mesmo resultado, por que que você ainda está nesse resultado? Tem gente que está acomodado porque acha que é assim que tem que ser, que é normal, que não sei o quê. Mas você pode quebrar esse padrão, você pode avançar, e aí você vai estar também saindo da procrastinação. exato. Acostumou nessa área, porque a gente acostuma o lugar de aconchego, né? O lugar de. é, Eu tive um mentor que ele falava assim: a gente sentado em cima da merda, ela é quentinha, é gostoso, é tranquilo tá aí. Sim,
gente não sai de sentado de cima da merda porque ela tá quentinha, ela tá confortável. Mas o que preço tem isso, né? Que preço tem isso? Eu, Exatamente. eu vou falar uma coisa que, para mim, eu tenho um traço, né, que ele tende a procrastinar. Só que quando eu comecei a ativar, né, o recurso dele, ativar a ambição e tudo mais, que eu comecei, olha que loucura isso, o mesmo traço que eu comecei a ativar para fazer coisas diferentes e comecei a usufruir do que eu poderia num patamar maior, né, num nível acima de onde eu estava, a minha procrastinação foi daí ao contrário. Foi tipo assim, agora eu não vou mais parar de ir para cima, de ir para o próximo nível, sabe? Tipo, eu troquei completamente o negócio de estar no conforto, que para mim era bem bom, era tranquilo, tava ok, tava numa vida boa, razoável, tal, não tinha o que reclamar, tava feliz, né? E saltitante. Mas quando eu experimentei o próximo nível, agora é assim, não fico mais, sabe, no mesmo lugar. Engraçado, né? Só com essa virada de chave, com a sua, com essa mesma capacidade que você tem literalmente a mesma capacidade, é só a forma diferente de olhar para a situação, né? Exato. Eu digo, eu uso muitas vezes que a gente é um carro que tem muitas funções, né? Ou um celular com muitas funções, que as pessoas, a maioria tem isso. Eu também tenho essa dificuldade, né, de usar todas as funções de um celular. Então, provavelmente dá para fazer maravilhas com o que tu tem ali e tu simplesmente não sabe, não faz porque tu não sabe. E é isso que Uhum. as costas, através do formato do corpo da gente, traz. O que que tu faz com o que tu tem aí? Qual é o teu potencial? Como tu usa isso aí? Como tu usa esses teus É. aplicativos aí que tu tá fingindo que eles não existem? Ou que tu tá deixando eles na dor, ou que tu não está. Nem, na verdade, tem, às vezes não sabe nem que tem. Porque E como quando viveu. usar, né, também. É o reconhecer, né? É o clarificar qual que é a situação que você tá, quais são, né? Qual que é a situação que você tá agora? Por que que você chegou até aí, né? Depois é usar o recurso, né? Então, os recursos naturais que você já tem, que já nasceu com você, que são os seus traços, né? Depois é aplicar, é a ação, aonde que eu vou colocar a minha ação, onde que eu vou colocar o meu foco. Depois é a zona de conforto, né? A zona de conforto e desconforto, onde você vai entender que, assim, tem coisas que você vai manter. Você não vai mudar tudo, você só precisa proteger aquilo para aquilo não parar de ter o resultado. Mas tem a outra parte que você vai ter que fazer uma atividade que vai te tirar um pouco da zona de conforto, mas isso tudo respeitando quem você é, né? Respeitando você, respeitando os seus traços, respeitando como você funciona, né? Então, eu acabei de descrever aqui o método, né? É o Exato. crazy. Então, tipo, e literalmente é sobre isso, sabe? É sobre você entender onde você tá, o que você precisa, como que você vai chegar do outro lado e seguir um plano, né? Eu acho que o principal é você primeiro entender aonde você quer ir. Acho que é o primeiro passo. O primeiro passo, sim, com certeza. Porque se eu não sei, é aquela velha máxima, né? Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Eu preciso primeiro saber para onde eu estou indo. Quando eu sei para onde eu estou indo e eu entendo quais são as minhas ferramentas, quais são as minhas armas, que carros eu tenho para ir para esse lugar, eu escolho a forma de ir. É igual o trabalho, Kátia. É engraçado, né? Quando a gente está trabalhando para uma empresa, você está trabalhando pelo sonho de outra pessoa, Isso. né? Quando você abre a sua empresa, você está trabalhando para o seu sonho, né? Então, eu lembro que quando eu estava em uma das empresas que eu trabalhava, a pessoa chegou e falou, começou a falar, mas eu não concordo com isso, eu não gosto disso, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, olha, esse aqui é o cliente, é o que ele quer, e a gente é pago por ele. Então, né, se você quer fazer do seu jeito, abre uma empresa e faz do seu jeito. Mas enquanto você estiver trabalhando para os outros,
é assim que vai ser. Então, isso serve para a vida também. Se você não sabe o que você quer, se você não tem um plano claro de onde você vai querer chegar, você vai o quê? Fazer o que os outros querem. Você vai seguir o que os seus filhos querem, você vai seguir o que os seus pais querem, você vai seguir o que seu marido quer. Por quê? Porque você não sabe o que você quer. Aí não adianta reclamar depois que não tem o resultado, que está infeliz, que isso, que aquilo. Mas o que que você quer? Muita gente não consegue responder essa pergunta. A maioria, Sara. E quando consegue, eu percebo nas minhas conversas, eu digo, tá, e sonhos? Me fala sobre teus sonhos, teus objetivos. A pessoa diz, ah, eu tenho muitos. Ou fala que não tem nenhum. Você já viu, né? Ou tem É, muitos ou não tem nenhum. eu tenho muitos. Tá, então, mas quais são eles? O que que tu quer? Ah, eu quero um trabalho melhor. Aí eu começo, tá, mas um trabalho, o que que é um trabalho melhor? O que que é esse trabalho melhor? É, sei lá, tu entendeu? De repente tu tá trabalhando no sol, tu quer trabalhar na sombra? Isso é um trabalho melhor para ti? O que que é o trabalho melhor? Então a pessoa começa, ai, é verdade, eu nunca parei para pensar. Ah, eu quero trocar de carro. Tá, mas qual carro tu quer? Ah, eu quero ir trocar de casa, eu quero ir morar num assim. Sim, e como é que é essa casa? Eu acho que Entende? tem a diferença entre fantasia e sonho, né? A Fantasia. fantasia é, tipo, não faz a menor ideia, só, né? Ai, quero uma casa melhor, eu quero emagrecer, e não sei o quê, mas não tem uma meta, não tem uma, né? Daqui a pouco eu também quero virar um unicórnio, então, entendeu? Se você não Né? sabe como você vai chegar lá, se não tem como, né, Exato. traçar um plano, isso não é um sonho, isso é uma fantasia. Exatamente. Ah, eu quero ganhar mais. Quanto é mais? Um Uhum. real. Quanto é esse mais? Como tu vai fazer? Quais são as possibilidades? De que forma tu funciona? O que que tu tem que fazer dentro de quem tu é hoje para chegar ali? É muito legal você ter falado isso, porque às vezes acontece das pessoas desistirem no meio do caminho, porque elas não estão conseguindo, que estão com dificuldade, mas é só você trabalhar o como a pessoa vai fazer, porque são os traços, todo mundo tem as capacidades. Por exemplo, no meu caso, eu, desculpa, eu tenho traços que eu tenho metas que eu quero alcançar, mas tem algumas que são muito difíceis para mim. Então, o que que eu fiz? Coloquei uma segunda pessoa para fazer a parte que eu não conseguia. Você se Exatamente. entendendo, você vai parar de se cobrar. Você vai conseguir agir no que precisa agir da forma que você dá conta. É sobre isso, entendeu? Vamos trazer um spoiler aqui. Por que que eu e a Sara nos unimos? Vocês acham que foi porque a gente gostou uma da outra? Também, né? Também. Também gostamos uma da outra. Mas vocês acham que foi só por isso? O que falta É em mim tem na... loucura, né? O que falta em mim Aliás, tem na... oi? Uhum. Não, eu disse, o que falta em mim de traços, de funcionamento, tem na Sara. O que falta na Sara, eu tenho. Senão É vira por dependência emocional, né, cara? Senão vira aquele negócio de contratar familiar para trabalhar na sua empresa. Aí, tipo assim, mas ele tá precisando. Mas a pessoa tem a capacidade ela que você serve, precisa? ela serve para esse lugar que tu quer colocar ela? Até isso, Ana, Exatamente. até ajuda a contratar, ela ajuda. Porque daí tu Sim. entende. Eu quero um vendedor. Eu vou botar fulano vender. Esse fulano vende? Não, esse fulano não vende. Esse fulano conversa. Esse fulano vai enrolar. Esse fulano tem medo de oferecer. Esse fulano isso, esse fulano aquilo. E a gente sabe falar Ou, isso ou mesmo. não gosta de estar muito perto de pessoas, né? Que é pior ainda. Responder. Não gosto de pessoas. E aí tem essa vaga, tem esse parente, e tu coloca nessa vaga. Ferrou. Ai, depois, ai, porque não deu resultado, ai, porque não sei o quê, aí vira aquela briga que nunca tem não sei o quê. Cara, tu fez a coisa errada, simplesmente tu fez a coisa errada. Isso é aquela coisa de. Agora eu vou dar um exemplo da empresa, né? Tipo, às vezes tem algumas pessoas que estavam com uma dificuldade de pegar uma situação e resolver, que, sei lá, ficava uma semana para resolver aquela situação. Aí vinha uma outra pessoa e em 30 minutos ela pegava o telefone e tum, resolvia.
Por quê? Porque Porque aquela outra pessoa tinha dificuldade de comunicar, tinha dificuldade de enfrentar, tinha dificuldade de falar com o outro, então ela ficava no e-mail, ela ficava mandando e esperando que o outro entendesse, que fosse óbvio para o outro. Ah, mas eu já falei, tá claro aqui. Mas ela não se oferecia para ir além, porque ela não tinha condição mesmo emocional de fazer aquilo. Se ela soubesse disso, soubesse se trabalhar, ela se prepararia para fazer aquilo de uma forma que não ia colocar ela em dor. Não ia causar um trauma nela, entendeu? isso. E aí tu vai perguntar assim: ai, mas todo mundo vende. Sim, todo mundo vende. Mas tem gente que vende mais. Tem gente que Filhos faz isso com sem mais. dor, né? Tem gente. Ai, é dom. Pode ser dom. Pode ser. Se quer chamar por esse nome, é esse nome. Mas é exatamente isso. Então, cada pessoa funciona para alguma coisa melhor. Tu consegue fazer tudo? Tu consegue fazer tudo. Só que tem coisas que podem ser muito pesadas e muito difíceis e muito demoradas para ti. Eu acho que é legal também a análise tem um negócio de horas, você consegue saber. Então, por exemplo, quem não tem muito desse traço assim, que é mais negociador e tudo mais, não vai ficar 8 horas fazendo isso, entendeu? Então você tem que ver o quanto de hora você tem para conseguir desenvolver aquilo no seu recurso, porque senão depois você começa a entrar na dor, aí você começa a ficar cansado, você começa, por exemplo, a ficar achando que você não tem capacidade, que você não dá conta, e é só porque você não entendeu ainda como você funciona. Quando você se força a chegar numa situação em que você não está pronto, porque você não se preparou, você vai achar que você não é capaz, você vai achar que você às vezes até é burro, né? Quantas Isso, vezes a gente acaba pensando isso da gente mesmo? É só porque você não entende como você funciona. isso. Então, Sara, já é 10 horas. Eu quero trazer, então, de novo o que eu trouxe no início. Tem pessoas que já fazem acompanhamento com psicólogo, que já fazem acompanhamento, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Mas se eu pudesse fazer um convite, venha se conhecer, faça uma análise, isso vai acelerar horrores o teu processo e até te ajudar o teu psicólogo a entender algumas coisas tuas que ele fica te perguntando e tem aquele meme que diz: se eu soubesse, eu não procuraria ajuda, né? Se eu soubesse a resposta, eu não ia procurar ajuda. Então é sobre isso. A análise, o formato do teu corpo, nós vamos te trazer respostas. É isso. Sim. Até perguntar, a gente te traz respostas. A gente traz um resultado de como tu funciona, ou como deveria, pelo menos, se não estiver na dor. Uhum. Tu deveria, e se tu está na dor, se tem coisas que não estão funcionando direito, como sair dali. Então, são respostas. Eu tô cansada de não saber como, dessa situação acontecer na minha vida, dessa situação se repetir na minha vida. Eu estou cansada de enfrentar o mesmo problema. Vem entender por que É que tu tá sobre isso. tanto. Né? Ao invés de ficar é, teimando, né, em viver a situação do mesmo jeito e demorando para ver o resultado, por que que você não aprende primeiro como você funciona para depois trabalhar os seus padrões? É muito mais rápido. Eu entro e saio de um relacionamento, eu passo pela mesma situação. Eu entro e saio de um trabalho, eu passo pela mesma relação. Com a minha família, pela mesma situação, perdão. Eu estou num grupo de amigos, é a mesma situação que acontece. Eu estou levando a vida de uma forma, é essa mesma situação que acontece. Às vezes tu não precisa trocar o grupo de amigos, tu não precisa trocar o trabalho, tu não precisa trocar o relacionamento, tu precisa entender como tu funciona. Até porque não vai adiantar trocar, porque vai acontecer de novo, se você não De entender novo, como você funciona. Em outro lugar, exato, com outras pessoas. exato. E aí, quando tu entende, tu pode resolver ali dentro, né, o que está incomodando. E da forma certa, da forma que funciona para você e não com uma receitinha que funcionou para outra pessoa que é completamente diferente de você. Ai, Sara, que importante tu ter falado isso. Ai, mas a minha amiga fez de tal forma e funcionou para ela, no relacionamento dela, no trabalho dela, com o tipo de pessoas que ela estava convivendo, né?
com a personalidade daquelas pessoas deu certo pra ela. Talvez tu vai replicar, talvez não vai dar certo. Sim, Pode ser que dê, mas é bem por um difícil. tempinho. Ou que fique um tempinho, mas vai cair por água abaixo depois, não adianta. E pode aliviar, porque quando vira a próxima situação e aí tu vai lá ver se a amiga passou de novo pela situação, né? Pra ver o que fazer de novo, qual é a próxima receita. Aí, Então, né, acho que as pessoas ficam cansadas de ver o outro progredir e eles estagnarem, pararem no lugar e não conseguir avançar e ver outras pessoas avançando, até pessoas menos preparadas do que eles, né? exatamente. Ai, Sara, tu trouxe alguma coisa que é muito importante. É quando as pessoas falam em procrastinação, é realmente olhar como o outro faz, como é que o outro consegue e eu não consigo. Tem um porquê que não tá dando certo, por que eu não consigo. E essa resposta tem no formato do teu corpo. O porquê, Exatamente, entendendo seus traços. o porquê não está dando certo você repetir a vida da pessoa que tu admira, que está dando certo. Por que pra ti tu não tá conseguindo replicar isso? É sobre isso. Nós temos novidades, que é como eu disse, a gente não se juntou só porque a gente gostou uma da outra, a gente se juntou porque uma tem o que a outra não tem, né? E vice-versa. E a nossa intenção vai ser fazer com que muitas pessoas saibam disso, se conheçam, entendam como elas podem funcionar com mais leveza, como elas podem criar filhos, como elas podem se relacionar, como elas podem estar no seu trabalho com mais leveza, com mais facilidade e buscando os resultados, tendo clareza do que elas realmente buscam e tendo esses resultados, né? Como eu faço para chegar nesse resultado? Parar de sentir que tá nadando, nadando e morrendo na praia, que a vida tá, né, estagnada, que não consegue, sabe, quando a pessoa tem um monte de opção e parece que nada funciona, nada vai para frente, nada vai dar certo, né? É, Sair desse breu que fica, né? Essa nuvem que fica às vezes na cara da gente, a gente perde energia, a gente perde motivação, não consegue nem pensar, não consegue nem olhar, né? O que que eu tenho que fazer agora? Por que que isso está acontecendo? A pessoa nem conseguiu entender ainda nem a situação onde ela está, né? Aí fica difícil mesmo. E a gente está é, tá trazendo essas respostas, literalmente, né, Kátia? isso. É um passe de mágica? Não, gente. É todo dia. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas o trabalho tá ruim também, né? Dá mais trabalho ser ruim do que melhorar. Então a pessoa diz, É, eu vou ter que fazer X coisa. Uhum. Aí tu mas você escolhe. sabe que é aquela coisa, a dificuldade você já está passando, tendo o resultado que você tem agora ou fazendo o que você precisa fazer para melhorar. Só que são passos assim, eles têm a dificuldade emocional, mas eles são simples de fazer, não é uma coisa que vai exigir um horror de você, né? São passos que são completamente possíveis de fazer, né? E é isso que a gente tem que focar, é no próximo passo, sempre Próximo. no próximo passo. E para isso a gente está criando uma comunidade aonde a gente vai estar junto dia a dia para que vocês se conheçam e para que vocês entendam qual é o próximo passo. Porque Sim. não é dia para noite, as coisas não acontecem assim, não é, entendi, agora minha vida está resolvida. Precisa ação, precisa colocar. Isso vai acontecer de novo, eu vou ter que entender de novo como eu ajo, né? Então, quando tu vive no recurso, quando tu vive da forma correta, as coisas vão ficar muito mais fáceis. E sim, dá para fazer isso sozinho? Dá para fazer isso sozinho. Mas é o que eu digo, às vezes fazer sozinho leva 5 anos. Às vezes com a mão Até de alguém, mais, né? às E a gente vezes está com 40 anos no mesmo lugar. E com a mão de alguém você pode fazer isso bem mais rápido, né? Com as ferramentas certas dá para fazer mais rápido. Eu posso trocar um pneu com a mão, vou demorar um tempão, mas eu posso trocar um pneu com as ferramentas corretas, que vai facilitar a vida, né?
Eu Vai acho que mais facilitar. até do que isso, Kátia, tem por mais autoconhecimento que você tenha, né? Porque tem muita gente aqui que estuda o autoconhecimento, ainda bem, né? O autoconhecimento hoje ele está bem divulgado e tudo mais. Só que quando você está na situação, você está com as suas emoções envolvidas, é muito mais difícil para você enxergar. Por mais que Isso, você tenha o conhecimento, e às vezes até a sua cobrança é até maior. Porque você fala, isso. ai, mas eu sei como que eu não consegui sair ainda. É porque as suas emoções estão envolvidas. Então, tendo uma terceira pessoa, especialista, olhando para aquilo e te ajudando, é muito mais fácil para você, né? Ah, você vai entender mais rápido, né? Porque você já tem o conhecimento ali do autoconhecimento, mas você vai entender o porquê que aquilo está acontecendo e vai conseguir avançar, mas é muito mais rápido. Exatamente, exatamente. Sara, vamos ter que encerrar, que nosso tempo está acabando. Ainda não somos big players que podemos ficar mais fora numa, numa live. Acho que foi bem bacana. O papo de hoje a gente trouxe muito realidade, muito dia a dia, né? E Sim. foi bem bacana. Espero que tenha apoiado, tenha ajudado e tenha criado algum interesse, né, nas pessoas em olhar para isso e em pensar, o que eu posso melhorar aqui que eu ainda não vi. Sim, até vou dar um spoilerzinho aqui rapidinho para a gente encerrar. Todo dia no meu perfil eu coloco frases, né? Eu coloco algumas frases. Então, todo dia tem uma frase lá, um pensamento. E na comunidade, por exemplo, eu pego esse pensamento e eu transformo em uma atividade. Então, se você quer saber mais ou menos ali, né, algum spoilerzinho ali do que pode ter dentro da comunidade, entra no meu perfil, começa a olhar meus stories, porque eu sempre, todo dia, eu coloco ali uma mensagem. E essa mensagem vai virar uma atividade, vai fazer uma atividade curta, e todo dia tem uma atividade onde a pessoa ela já vai conseguir dar um primeiro passo, ela já vai conseguir muito rápido já começar a ver os resultados. É isso. Uhum. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, Kátia. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.